Aqui, você sabe onde foi parar a segunda temporada do Dedo de Prosa? Que eu não tô sabendo, não. Eu nunca vi isso, gente. Um ano pra gravar uma temporada? O povo tá se achando na Netflix. Mas quer saber? Eu não vou ficar esperando aqui, não. Eu vou procurar sozinha, porque se eu ficar esperando esse povo, nesse sol, cheio de pernilonga, aqui toda comida, vou dar um jeito, vou procurar, pegar essa estrada aí e nós vamos achar junto. Vamos lá. Minha sombrinha tá querendo sair daqui, ó, tudo garrando. Que eu ando preparada, eu ando com o meu guarda-sol. Vamos comigo? Ih, acho que achei alguma coisa, hein? Até que enfim. Acho que tá escrito Dedo de Prosa ali, gente. Alguma coisa tem aqui. Vamos ver o que que é. Aí, ó. Falei com vocês. Olha o Dedo de Prosa aí. Aqui, ó, louco. Custa, gente, custa essa Nox me falar na onde que fica pra me vir aqui com vocês. Ai, gente, que lindo! Aqui, já até achei o primeiro episódio. E vai ser com o Murilo Brita, nosso cantador de histórias. Vamos assistir? Ai, gente, finalmente! A segunda temporada do Dedo de Prosa vai começar. Vou fazer uma canção minha que abriu o meu último disco, o das canções ao vivo, que eu fiz para um cara muito especial na minha vida, meu irmão, pro Luquinha. É uma canção que fala um pouquinho sobre a nossa relação, sobre os nossos momentos, a gente junto mesmo, que foi aí praticamente 15 anos em presença física da gente junto. E o nome dela é Ei, Irmão. Ei, irmão, sinto que o tempo vai passando e a gente até vai indo bem. Mas sempre existe aquela coisa que vem de vez em quando pra me fazer lembrar de quando sempre era de manhã. Meus sonhos eram tão profundos, enquanto ríamos de todo mal pra enfrentar o mundo que a gente inventava. Mesma mesa, mesma sala, na porta de entrada, quando éramos a estrada de um nós. Mas sempre existe aquela coisa, a lembrança pela casa, sua imagem pelo espelho, o sorriso pela sala. E eu peço aos deuses que eu creio e que eu invento, e olhando pro universo eu agradeço ao tempo por ter me dado a sorte de viver a história com você, pra enfrentar o mundo que a gente inventava. Na porta de entrada, mesma mesa, mesma sala, quando éramos a estrada de um nós, de um nós.
Olha, pra mim, música vem muito de berço, assim. O vô era um cantor muito de seresta. O vô era muito igual eu, assim. Eu gosto muito do boteco, eu gosto muito da cerveja, de uma feijoada, de uma cachaça, eu gosto. E o vô era desse. E o vô era muito cantor de seresta, imitava Nelson Gonçalves, toda aquela voz pomposa. Inclusive, ele tinha Gonçalves no nome, a gente tinha um tio que chamava Nelson. E aí ele falava pros filhos que o Nelson Gonçalves era tio dele, só pra fazer uma mentira que não era, só o nome que era igual. E o pai foi músico da noite durante muito tempo aqui. O pai é muito da MPB e desde que eu nasci, muito pai tocando violão em casa, assim. O pai é muito com o Clube da Esquina, o pai é muito com Chico, o pai é muito com Caetano. Então eu comecei na música muito por causa do pai, assim. Era muito violão em casa, brincadeira de estar em casa tocando. Tinha uma dispensa na casa que a gente morava quando eu era criança, que quando o pai estava pro trabalho eu catava um violão dele escondido, ia pra lá, coitada da mãe, fazer um barulheiro na cabeça dela. E aí até que um dia o pai resolveu me pôr na aula de violão. Eu fui fazer aula de violão com o falecido Edinho Gonçalves, pai do Pé. E eu fiz um tempo de aula com o Edinho, depois eu parei e fui pegar na música mais tarde. E aí foram umas influências que foi me trazendo, assim, meio que um espelho que você vai olhando, você vai querendo chegar, vai querendo ser igual. E aí veio. É muito de berço, assim. Então, assim, de Cataguases, o seu grande artista foi seu pai pra você? O pai, assim. Oh, é porque legal. o pai ele tocou muito na época dos conjuntos de baile, né, da cidade, que se tinha muito, assim. O pai, inclusive, tinha o Azul de Metileno com Enzo, uns negócios. Mas o pessoal conhece pouco o pai compositor, o pai violonista, toca um João Bosco no violão, que é um negócio de doido. Então, foi muito em casa. Embora eu sempre gostei muito de ver o Edinho tocando violão, era lindo. O próprio Agenor, né, o Grupo Aero, maravilhoso. Eu cresci no Café do Museu ali, a adolescente no ver o pessoal. Então, o Stone Age, o Marquinhos, na época era coro de Cascavel ainda. Thaíris tinha samba às quintas, eu tava no samba da quinta da Thaíris toda semana. E ela ficava me pilhando, falando que eu ficava bêbado com 2 cervejas, enchendo o saco dela, coitada. Então eu tava sempre ali. E pra mim foi muito esse crescimento da cidade. Eu sou muito apaixonado na Groove Trio, nos meninos, é sempre muito bom. Sim. E assim, artistas de fora, assim, mais populares de fora, quem que você tem assim como uma grande inspiração? Eu vejo que você tem muitas pessoas aí que você se inspira, que você gosta, né? Sim. Mas me conta, qual é aquele que toca lá no fundo da sua alma? Acho que ninguém representa mais pra mim o Brasil do que Milton Nascimento, de uma forma muito geral. Sabia que era essa. É o carioca de nascimento, mineiro de criação e que abraça o Brasil todo, em tudo quanto é tipo de arte que ele faça. Eu acho que o Milton é uma tradução do Brasil muito literal, assim. Até da nova geração, eu sou muito fã do pessoal dos Hermanos, né? O Marcelo, mas o Rodrigo. O Rubel, que é um cara que eu gosto muito. O Cícero, que eu conheci aqui num show no museu, na época que o Fausto trazia o pessoal pra cá. É muita gente boa, a música brasileira é muito rica. Eu posso falar com você desde a banda de pau e corda, mas o Quinteto Violado, trazer para Minas Gerais para falar dos Borges Irmãos Lô e vim falando do Boca Livre no Rio até hoje, assim. Eu sou apaixonado com tudo. Murilo, você como um artista independente, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre a nossa cidade, para os artistas independentes, para a música, o que a gente tem de muito bom e o que a gente pode melhorar? Cataguases, isso aí eu falo em tudo quanto é lugar que eu vou. Cataguases era um celeiro de artista muito grande no geral. A gente tá com os meninos aqui do cinema que são muito bons, você, maravilhosa. E na música a gente tem muita gente muito boa. Eu sou apaixonado e aí eu falo pra tudo da Visão, um abraço. Eu acho pra mim o melhor cantor que a gente tem na cidade, compõe muito bem o Davi, eu acho o Davi incrível. A Thaíris tem um vozeirão, enfim, Marquinhos, o pessoal todo, Gazola, o Heitor, Gui, enfim. Mas aqui eu acho que, por ser do interior, a gente peca muito em uma coisa. Tem-se muito a música como ambiente músico de bar. O que pra mim é ótimo. O bar é uma escola, o bar é um ensinamento. Pra mim você tem que fazer bar e não aconselho ninguém a largar o bar, não. Mas também para quem quer às vezes fazer um trabalho mais próprio, mais autoral, mais para criação de público, peca-se um pouco na falha do incentivo a isso, que é um negócio que agora o Cataguases deu uma rompida. Teve uns cursos lá no Humberto Mauro sobre isso, como você capta lei de incentivo. Eu acho que falta na música, capta lei de incentivo, fecha turnê, faz parte de manager. Eu acho que falta um pouco. Infelizmente, cara, ser artista é uma delícia e a arte, essa parte mais lúdica, mais gostosa, ela é linda. Mas a arte tem a parte burocrática que ela tem que ser seguida. Então, e aí a gente trabalha muito esse lado lúdico do artista, que eu acho que ele é muito interessante. Mas o interior, e aí não é problema da cidade, não é problema dos músicos daqui. Não é uma passada de pano, mas também não considero nenhum problema exclusivo da parte política ou da parte cultural da cidade. É um problema de toda a cidade do interior.
que você tem sim a música muito como entretenimento, mas pouco como ofício. Então, assim, falta um pouco pra cá, que é o que o Cataguartes vem trazendo, um trabalho muito bom das meninas, a parte de você trocar a informação do burocrático. Pro cara entender como ele se inscreve numa Rouanet, como ele capta com as empresas um recurso de uma Rouanet, como ele se inscreve numa lei de incentivo estadual, municipal, como que ele pode, às vezes, fazer um financiamento coletivo, um crowdfunding que seja. Falta um pouco, aí no Brasil inteiro, ter-se a noção da arte como manager, como business. Falta você saber lidar com business, que é um negócio que fora daqui se tem. Você tem faculdade de business, music business, o que seja, que aqui não tem. Que falta muito para o artista brasileiro como um todo saber gerir a própria carreira, às vezes, numa coisa. Isso aí não é exclusivo nosso, não. A gente pode falar dos cabeções aí, o Caetano se não fosse a Paula, o Milton se não fosse o Augusto, filho dele, o Gil se não fosse a Flora. Falta para os próprios artistas terem essa noção do manager mesmo, essa noção do business, que é muito chato. Porque você tem que tomar muito cuidado para você não cair no local do coaching, que desculpa, coaching, mas para mim não dá. Tem que se ter um grande cuidado, mas a parte burocrática, assim, acho que falta um pouco mais de investimento na parte burocrática da matéria humana, para ensinar para o pessoal como que se usa uma rede bem usada, como que você manda um e-mail bem usado para você fechar um show, como que você cria um portfólio bem criado, sim, como que você consegue captar matéria de jornal para você. Então, assim, eu sinto falta disso, de capacitação, uma profissionalização maior para música além da música ao vivo, para música como música num todo. Porque, por exemplo, vamos lá, quando eu era moleque, o meu primeiro disco eu gravei com dinheiro do meu bolso, eu guardei dinheiro de 6 anos para gravar, gastei uma nota, depois eu falo valores para vocês, não foi um negócio absurdo, porque eu hoje estaria com uma vida muito boa. Então, só que hoje eu sei, é o que eu falei nas perguntas lá, talvez tenha me faltado investir em mim mais cedo, para eu entender que se eu tivesse lançado singles primeiros ao invés de um disco inteiro, para eu entender que se eu tivesse pego um pouco desse dinheiro e colocado em campanhas de médio e longo prazo, eu teria um retorno melhor, para eu entender que às vezes eu não precisava de gastar um dinheiro meu nesse disco, mas eu poderia garantir uma base de fãs para fazer isso num financiamento coletivo, para fazer isso numa lei de incentivo. Então, por quê? Porque é deficitário essa parte da criação burocrática do artista. A parte lúdica é ótima, embora eu acho que falta aqui um curso de composição que seja, mas isso aí é muito relativo. Sim. Mas a parte mais burocrática do artista falta muito ainda. Murilo, tô com uma curiosidade sobre você. Diga. Você vem aí de uma sequência de shows, né? E eu fico me perguntando, a gente estava conversando fora das câmeras que você faz tudo isso sozinho, toda a logística, né? E eu fico pensando como que é, assim, viver isso tudo sozinho, como que é, tipo, a solidão do artista, como que você vive, você se dá bem com a sua própria companhia, como que é isso tudo pra você? Isso é um assunto que toca um pouco no pessoal, que eu vou pincelar ele rápido, mas eu sou filho único, eu fui acostumado a ser sozinho desde sempre, a me virar sozinho, cozinhar sozinho, fazer minhas coisas sozinho. Aprendi muito do cuidar de mim sozinho quando eu fiz um período de animação e parte circense na Toca também, que ali a gente conversa muito sobre. Fernanda é um professor, o Cabelo é um professor, o Igor também, enfim. Mas, cara, eu percebi no meu primeiro disco que se eu rodasse sempre com banda, eu conseguiria um número menor de show. Porque não é, por exemplo, não é Murilo Labrito e os Animais, por exemplo, não é meu nome, não é uma banda. Então é muito injusto eu querer colocar todo mundo no risco junto comigo, sendo que é o meu nome. Então o que eu pensei? Falei, cara, eu gosto muito de contar história e de cantar ela. Então eu vou fazer um show onde o elemento principal vai ser o roteiro e vou fazer. E aí entra na parte mas como que eu vou fazer? Vou fazer sozinho. Então eu viajo procurando casas de 30 a 60 pessoas que caibam, casas pequenas, de forma como eu possa fazer tudo. Eu elaboro o show, eu fecho a data, eu faço o tráfego pago, eu faço o tráfego orgânico, eu quem fecho o hotel, eu quem fecho parte de comida, eu quem faço minha logística toda, eu quem faço... E assim, entra muito no meme, né? Liberdade ou solidão. Mas não é assim, não é solidão de nada. Eu gosto muito da minha companhia, eu gosto muito de estar sozinho, eu gosto muito de estar na minha casa em silêncio com as minhas gatas. Então é isso, assim, eu aprendi a elaborar as coisas sozinho e a entender que, ok, enquanto pessoa e enquanto artista, acho que às vezes eu me basto, por mais que
que a arte ela tem que ser mais coletiva. Sim, eu perguntei isso porque isso é um assunto que eu tenho conversado muito com as minhas amigas, assim, sobre a gente aprender e entender que a solidão e estar só também tem um lado bom. É só a gente aprender a estar ali de boa com você mesmo, aprender o que a gente gosta de fazer sozinho. Por exemplo, vou pegar um gancho agora. Eu acho isso muito bacana e muito bom da gente ouvir de outra pessoa, porque o que mais a gente escuta é as pessoas falando que tem dificuldade de ficar sozinho, né? Então, assim, para as suas composições, gente, fiz um intensivão Murilo Brito. Desde ontem que eu tô ouvindo tudo. E eu percebi que o Murilo Brito, ele é um grande de um romântico pela vida, sensível, letras lindas, sabe? Eu fiquei maravilhada. Obrigado. E eu queria saber como que é para você compor. Eu vi que tudo que você escreve é alguma história, alguma coisa que você viveu, né? Tem a música do seu amigo que eu achei maravilhosa. Você como o nosso cantador de histórias, o legítimo, conta pra gente como que é esse processo, assim. Vai muito do ser sozinho mesmo, assim. Eu acho... Eu tenho... Pra entrar nisso, né? Eu tenho um negócio que eu acho que a gente tem que entender muito até onde é humildade e até onde é falsa modéstia. Não é falta de humildade eu reconhecer aquilo que eu acho que eu faço bem feito. Então, não vou atuar com falsa modéstia nesse ponto, assim. Eu gosto muito de escrever, por mais que eu critique muito minhas letras. Sim. Então, isso veio muito da minha vivência. Eu acho que eu tenho uma bagagem boa pra falar, por mais que eu seja novo. Eu vivi coisa pra caramba que a gente podia conversar aqui 3, 4 horas, ia ter 4 cooler desses de cerveja pra gente tomar. Mas o lado das composições pra mim é muito pessoal, eu escrevo muito sobre mim. A principal temática da minha composição sou eu. Eu senti. Os meninos estiveram no show e eles perceberam, eu faço um show muito, muito contado. Porque eu falei lá atrás que o Belchior ele é muito melhor lido do que cantado pelo lirismo. Eu acho que por mais que eu seja muito fã do Milton, a minha escola composição soa mais do lado dos cantadores, né? Que é o Belchior, é o Xangai, é o Elomar, é a galera que mais... O Paulinho Pedra Azul aqui em Minas, é uma galera mais cantadora mesmo, que eles vêm pra falar e pra contar o que você tem de bagagem. Então, a composição pra mim é muito falar de mim. Igual, por exemplo, a música que eu trago, que abre o meu primeiro disco, eu tenho o refrão dela aqui. Meio narcisista, né? Mas Somos rascunhos em busca de um mundo. Que é a música que eu fiz pra avó, que eu tava falando dela, que eu moro na casa dela ali, e é uma história nossa, e afins. Tem música pro Luquinha. E é onde eu divido as coisas um pouco nesse ponto do até onde né, muito sobre mim, até onde eu falo de mim e cada um capta aquilo que entende que caiba pra ele, entende? Sim, e também usar o seu lado poético, porque o que eu senti ouvindo suas músicas? Eu senti que eu tava te conhecendo, por exemplo, eu senti as suas músicas, eu senti que você tava, cada música você conta algum momento que você viveu, então tinha alguma música que eu escutava e falava, Murilo sofreu de amor aqui nessa música. Aí a outra escutava e falava, Murilo apaixonado. Aí do seu amigo, eu falei, o Murilo vivendo o luto dele. Então eu senti que você fala de cada momento, me senti te conhecendo a fundo e senti também tudo muito poético. Então assim, você usa da sua sensibilidade de uma forma muito bonita, assim. Pô, muito obrigado. Você é meio poeta também. Alguém já te falou isso? Já, e eu reluto muito em usar esse termo, assim, porque eu acho que eu não chego nele. Sim. Obrigado, de verdade. Eu espero ainda me reconhecer nesse termo ainda. É aquele lance, né, que nenhuma experiência é individual, na realidade, né? O que eu vivi, você já viveu. Querendo ou não, você se expõe. Você tá se expondo ali, porque você tá contando, pra quem consegue entender, você tá contando momentos da sua vida nas suas músicas. É isso que eu senti. E o show eu faço justamente isso. O show, a minha ideia de trazer um show pro violão, como que eu compus essas músicas? No meu quarto. Eu componho no meu quarto. Inclusive eu tava com um quadro no Instagram agora que eu dei uma encerrada pra essa parte da turnê. Muito bom. Que é o Por Dentro da Composição, que eu fazia no meu quarto, porque eu componho no meu quarto. Então eu tenho que trazer pra quem tá no meu show escutando, pra quem tá sentado ali, que se sinta como se estivesse no meu quarto comigo na hora que eu tô fazendo, entende? Então a minha ideia do show de deixar uma luz apagada pro público, uma luz única em mim, é de uma forma que se você tá aqui na minha frente ou se você tá lá embaixo, pra você, tô eu e você de frente pro outro, eu tô conversando. Porque eu gosto de conversar, eu gosto de contar história, eu gosto de falar, eu sou gago, mas eu falo pra caramba.
Então é uma forma da gente estar próximo, é uma forma de proximidade. Aqui, deixa eu fazer só a última. Pode. Só a última, só a última. E os pés descalços? Pô, hoje eu tô de tênis, né? Que triste. Hoje você Hoje eu tô de falhou tênis. com nós. Falhei. Não, eu Qual ia é tirar. o rolê? Me conte. Eu ia Cada tirar um lá tem embaixo. um rolê, quero saber qual é o seu. Cara, isso vem muito antigo, né? Se você parar pra ver, a Tropicália usava, o pessoal do Ceará usava. Aqui na cidade o Marquinhos usa desde que eu me conheço por gente. Sim, também. E na real é muita questão de conexão. Eu gosto muito do andar descalço. Eu tenho muita relação com roça, com interior, com... Então eu gosto muito do andar descalço, do dedo no chão. Eu não gosto de me sentir muito preso a nada. Então assim, eu gosto da blusa que eu posso desabotoar e tirar, de um tênis que eu posso estar sem. E aí o pé descalço vem muito disso. E o palco pra mim é um lugar muito sagrado. Isso independe se ele é um palco de teatro, se ele é um espaço num canto de um bar que me deram para eu fazer um palco para cantar as minhas canções. Ele é um lugar muito sagrado, e talvez seja a minha maior interação com o divino, e a minha interação com o público. Porque, querendo ou não, o artista, ao menos eu, aí eu falo por mim, tem-se muito o lugar individual, mas muito amostradinho também, né? Claramente, tudo aquilo que eu escrevo eu quero mostrar, eu quero me mostrar. E é isso que eu faço, assim, que você falou. Eu gosto de me mostrar, eu gosto de me despir ali. Então, o pé descalço é isso, eu tô pisando no chão que eu tô me mostrando. Tem uma frase do Chico, que, né, da música, que é isso, né? Ir deixando a pele em cada palco e sem olhar pra trás e sem jamais dizer adeus. Porque você volta, você tá ali sempre. Sim. Você tá sempre eu não achei voltando. que você fosse falar isso, de estar se mostrando. Eu achei que você ia falar de sentir o chão que a gente pisa e essas coisas. Também, porque a gente deixa um pouco da gente em cada chão, né? Gonzaguinha fala muito sobre isso, sobre como é bonito a gente perceber que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá, né? Sim. Então é a gente deixar um pouquinho do nosso pé ali mesmo, do chão que a gente pisa, do local que a gente habita. Porque a vida, eu acho que ela é muito mais o receber do que o dar. Você dá muita coisa, mas você recebe muita coisa, da onde você vai. Eu recebi muita coisa aqui, eu vou receber muita coisa E é isso, porque é a troca. Por mais que eu fale muito de eu ser sozinho e tal, eu escrever sozinho, eu tenho uma dificuldade enorme em compor música em parceria. Que eu me lembro de cabeça, eu tenho uma com Baruch e uma com Daniel Vilhares, que deve estar no meu próximo disco. Daniel Vilhares, que é um querido do Rio, que agora está morando nos Estados Unidos. Mas por mais que eu seja muito solitário, a vida é muito coletiva. Então, assim, você tem que se deixar e receber. Por mais que seja deixar algo seu sozinho. Ela é muito coletiva. É isso, arrasou. isso. Pode ter certeza que você tá deixando no mundo aí, entendeu? Você tá deixando sua história, sua música e tá sendo lindo de ouvir. Obrigado, obrigado. A gente não é nada além disso no final, assim, mas obrigado, de verdade. A gente que agradece. Galera, interrompemos essa programação rapidinho pro nosso momento fofoquinha. Afinal, quem que não gosta de saber de uma fofoca? Murilo até tirou aqui o tênis, que eu falei, né? E aí eu queria saber sobre esse rolê aí de sentir o chão, sentir a vida, tudo. Você tem alguma história engraçada pra contar pra gente sobre isso? Cara, então, eu gosto muito de fazer tudo descalço. Ando descalço em casa, no meu outro trampo às vezes eu fico descalço, afins e tal. E aí eu fui fazer um show numa cidade, num pub, muito bacana o pub. E ainda não foi dessa turnê que eu tô fazendo agora, foi da turnê do disco anterior, da turnê do Outros Olhares. E eu fui fazer o show lá, tinha uma cantora que é muito minha amiga que foi, e eu chamei ela pra participar. E aí eu meio que falei com ela, canta uma música sozinha, porque show em pub é show de 2 horas e pouca. Não é igual teatro, você faz 1h10, 1h20. E aí ela foi cantar e eu fui ao banheiro. Descalço, porque eu canto descalço. Só que eu tava entrando no banheiro e percebi a lenha que eu fiz de ter ido ao banheiro descalço. Eu tava no banheiro de pub, né? Lindo, 150 pessoas aquele dia, a gente lotou a casa. Então eu fui ao banheiro e me senti pisando naquele chão muito higienizado, assim, muito limpo. Cheio né? de vida. Cheio de vida, um cheiro maravilhoso. Só que eu tinha mais 1 hora de show no palco ainda. Então volto eu para 1 hora de show, onde nem eu nem o resto da banda aguentava estar perto de mim, pelo cheiro que eu trazia nesses pés descalços que percorrem o chão, entende? Então, assim, desde esse dia, eu sempre deixo um chinelinho no lado do palco se eu precisar de ocasiões do tipo. Pegamos um segredo do artista. A canção que eu vou tocar, ela chama Clube da Esquina 2. E originalmente ela estava no álbum Clube da Esquina, que pra mim é o melhor álbum da história da música mundial. O Milton pra mim tá acima dos mortais.
E o Lô, com 18 anos, fazendo o que ele fazia, também estava. Só que essa música ela era instrumental e já era maravilhosa, que você tinha bons minutos do Milton fazendo vocalize, que já é lindo. E a Nana Caymmi me pediu para gravar e eles não queriam colocar letra, e a Nana um dia num bar em BH meio que obrigou o Márcio Borges a pôr uma letra e depois mostrar para eles, Márcio Borges, irmão do Lô, e principal letrista junto ao Brant do Clube da Esquina, e depois ele mostrar pro Lô e pro Milton a letra da música, e nasceu a música pra mim que tem a letra mais bonita da música brasileira e que tá presente em todos os meus shows, que é essa aqui. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, 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 aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos. Se vai mais um dia, e basta contar com um passo, e basta contar consigo que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, rio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, rio. E lá se vai mais um dia. De asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina, mais de 1 milhão, quero ver então a gente, 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 gente. Esquina, mais de 1 milhão, quero ver então a gente, 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 gente. E lá se vai. E se não fosse a Nana, a gente não teria essa letra. Olha que doideira. E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio da 2ª temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei bater esse papo com o Murilo. É um cara que estava com a gente desde o início. Eu adorei andar pelas ruas da cidade, falar um pouco sobre música e ouvir a voz dele. Eu quero deixar aqui o agradecimento à IES, que nos patrocinou esse ano, a MB Imobiliária, a loja Odara, que me vestiu durante toda essa temporada, que eu tô assim, chiquérrima e metida. E principalmente a Nox Arts, né? Sem ela, nada existiria. Vamos lá continuar procurando, né, gente? Porque tem mais episódio por vir.